E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E olha só, deixa eu fazer uma pergunta. O que você faria se em um mês, 30 dias, 4 semanas, você tivesse um lucro de R$170 mil com day trade? E eu vou além. Isso tudo fazendo ali o teu trabalho antes de almoçar, antes do horário do almoço, muitas vezes em 30 minutos ao longo do dia, de segunda a sexta, e você poder fazer isso aí do conforto da tua casa ou de qualquer outro lugar que você esteja, apenas com o teu celular. Eu sei que isso pode parecer loucura, pode parecer uma promessa realmente de outro mundo, mas foi o que aconteceu comigo nos últimos 30 dias. Eu quero te mostrar o que eu fiz para poder ter esse resultado. Então, olha só, você sabe que day trade é uma modalidade dentro do mercado financeiro onde a gente compra e vende ações ou ativos da Bolsa de Valores dentro do mesmo dia. Imagina, por exemplo, que você vai comprar uma ação agora da Petrobras e você vai vender essa ação lá no futuro, talvez daqui a uns 10 anos. Esse tipo de operação se chama operação de longo prazo. Agora, se você comprar uma ação da Petrobras hoje e ela subir um pouco e você já vender hoje ainda e você lucrar essa diferença aí, né, do seu ponto de compra, do seu ponto de venda, isso se chama day trade. Então é um trade é uma operação realizada dentro do dia, né, do day trade. Então, em 30 dias, eu fiz as operações de day trade, tive um lucro de 170 pau, operando apenas do meu celular, meia hora por dia e normalmente antes do almoço. Hoje, a modalidade day trade tem crescido muito e eu quero te mostrar o que eu fiz para poder ter esse tipo de resultado. O primeiro ponto é a gente entender qual foi a estratégia que eu utilizei. E quando a gente está falando de estratégia, a gente sabe que existem inúmeras estratégias. Se você for pesquisar aqui no canal do YouTube, até mesmo no meu, você vai ver que existem vários vídeos ensinando diferentes estratégias. E quando a gente é iniciante, a gente sempre fica pensando, cara, qual que é a melhor estratégia, o melhor setup, o melhor método, a melhor técnica, aquela que realmente eu vou poder aplicar com segurança, com tranquilidade e que vai me trazer o resultado que eu estou em busca, né? Sem que eu tenha que ficar sempre na dúvida. E como a gente é iniciante, a gente sempre fica na dúvida de qual é a melhor. E eu tive essas dúvidas também quando eu comecei lá em 2011. Então, com o passar do tempo, eu descobri que independente de qual seja a estratégia que você usa, existe um conceito que deve estar presente na tua tomada de decisão de compra ou venda naquele trade que você for fazer. E esse conceito, essa essência, é você ir sempre junto do movimento do gráfico, você ir sempre junto da força principal que o ativo tem. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de tendência. Então, a estratégia que eu quero te mostrar aqui, o primeiro passo dela é a gente identificar qual é a tendência do gráfico. E como que a gente identifica qual é a tendência do gráfico? É bem simples. A gente vai utilizar um gráfico que é o gráfico de 15 minutos. Lá no gráfico de 15 minutos, quando a gente estiver analisando ele, eu quero, através desse gráfico, poder ter uma noção se o mercado está indo para cima ou se o mercado está indo para baixo. E eu consigo ter essa noção pelo gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos, na nossa modalidade de day trade, é o que a gente chama de gráfico âncora. E o nosso gráfico âncora, como o próprio nome já sugere, é o gráfico que vai definir, que vai ser o guia do mercado. É o gráfico que vai puxar o mercado, seja para cima ou para baixo. E quando a gente está ali analisando uma operação para fazer, a gente sempre tem que se fazer essa pergunta: para que lado que o mercado está indo? Será que ele está subindo? Será que ele está descendo? E quando a gente define, então, através do gráfico âncora, o gráfico de 15 minutos, para que lado que ele está indo, a gente consegue ter uma noção se a gente deve comprar ou se a gente deve vender naquele momento, naquele instante no gráfico. O próximo passo é a gente procurar um sinal de entrada que seja equivalente à direção que o mercado está tendo. Então imagina que lá no gráfico de 15 minutos, o mercado está fazendo uma movimentação de alta, a gente está percebendo que ele está subindo. O que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente olhar um gráfico menor.
a gente vai olhar o gráfico de 1 minuto ou o gráfico de 5 minutos ou, se você é um pouquinho mais avançado no mercado financeiro, o gráfico que eu chamo de gráfico de ticks, que eu posso gravar uma outra aula para te explicar mais detalhes sobre ele. O que a gente vai estar procurando nesse gráfico aqui? Bom, esse é o nosso gráfico menor, né? É o gráfico de 1 minuto. Ele não é um gráfico âncora, ele não vai mostrar a direção do mercado, mas ele vai me mostrar sinais de entrada que devem estar em harmonia, devem estar equivalentes à direção do mercado. Então, se lá no 15 minutos a gente está indo para cima, no gráfico de 1 minuto, eu devo estar vendo que o mercado está mostrando sinais de força compradores. Por exemplo, candles de força, rompimentos, o mercado está demonstrando, está segurando. Eu quero ver sinais que demonstrem que o mercado aqui no gráfico menor também está dando força de alta, que é o caso que a gente está tendo aqui. O mercado no 15 minutos na âncora está subindo. No meu gráfico de 5 minutos ou de 1 minuto ou de ticks, que é o gráfico de entrada, onde eu vou efetivamente encontrar o sinal, ele deve estar em harmonia com o gráfico maior. Então essa é a primeira parte, essa é a essência da estratégia. Então os gráficos que a gente vai estar utilizando vão ser o gráfico de 15 minutos para definir a direção do mercado e para a gente abrir o trade vai ser o gráfico de 1 minuto ou o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de ticks. Tá? O gerenciamento que a gente vai utilizar nessa estratégia, ele tem que ser bem simples e prático de você fazer também, que é o gerenciamento de 1 para 1. O que significa isso? Bom, se eu vou fazer uma operação de compra, se eu vou comprar e eu ver que o meu risco na operação é igual a 50, o meu alvo na operação, o lucro almejado, ele também deve ser 50, ou seja, é uma proporção de 1 para 1, né? Então isso me dá uma noção de que o meu risco é do mesmo tamanho do meu alvo. Só que como eu vou estar indo a favor do movimento principal, na maioria das vezes vai pegar o meu alvo antes de pegar o meu risco. Então, na proporção final do número de trades que você fizer, você vai ser lucrativo, porque essa estratégia de acompanhar a tendência é uma estratégia que tem uma eficácia muito alta. Outro ponto importante para eu ter esses 170 pau de lucro foi qual o ativo que eu utilizei para fazer essas operações. E aí, dentro do mercado, existem diversos ativos. Existem as ações, onde você vai comprar e vender as ações. Existem os índices, como é o caso do mini índice, como é o caso do dólar, e você vai comprar e vender esses ativos. E defendendo, não importa qual for o ativo que você escolher, você pode atingir um resultado semelhante. No entanto, o ativo que eu estava operando para fazer essas operações foi o ativo do dólar. E nesse caso, o dólar cheio. E o dólar cheio, para eu poder fazer as operações com ele, eu preciso ter pelo menos R$1.000 na minha conta da corretora, para que eu possa operar tranquilo com um dólar cheio. Então, imagina, eu fazer trade com R$1.000 e, consequentemente, conseguir alavancar o meu resultado para um valor bem expressivo ao longo de 30 dias, seguindo, né, ter toda essa estratégia aqui. Só que o mais importante é o seguinte, de nada adianta eu ter todo esse know-how, saber o que eu tenho que fazer, se eu não tiver um comportamento alinhado com isso. E quando eu estou falando de comportamento, eu estou falando de disciplina, porque vai chegar uma hora que você vai aplicar exatamente essa estratégia e vai dar errado. Vai chegar uma hora que você vai pegar o teu risco ao invés de pegar o teu alvo e você vai querer dar uma mexidinha nela, você vai querer apertar um parafuso, você vai querer talvez, sabe, aumentar um pouquinho o teu gerenciamento, você vai querer fazer alguma coisa diferente para recuperar esse loss ou porque você achou que a estratégia não deu certo naquele momento. Então, os traders que mais perdem dinheiro, que não têm consistência de ganho, são aqueles que não têm disciplina. E a disciplina vem da necessidade, a falta de disciplina vem da necessidade que você tem de ser perfeccionista. Então é importante que você mantenha um conceito aí na tua cabeça. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. E ser lucrativo não significa que você nunca vai perder. Vão ter momentos que você vai perder, mas o grande jogo do trader de elite, que é o cara que vive de bolsa de valores, o cara que consegue ter esse resultado aqui com consistência, é que ele ganha muito mais que ele perde. Desses 30 dias, não tiveram dias que eu só tive ganhos, tiveram dias que eu tomei loss também, que eu perdi dinheiro, que o meu risco foi acionado e eu perdi. Mas os meus ganhos foram superiores a ponto de eu ter 170 mil de lucro no meu bolso dentro desses 30 dias, por conta da disciplina de seguir consistentemente à risca
essa mesma estratégia aqui. Então, se você está começando do zero, aplica isso que eu te mostrei e depois me conta qual foi o resultado que você teve. Eu tenho certeza que vai ser um bom resultado. Se você curtiu essa aula, deixa um joinha aqui no meu vídeo. Se inscreve no meu canal também, esse é o maior canal do mundo de Day Trade. E também lembre-se que existe uma plataforma de educação financeira que também tem muito conteúdo sobre Day Trade que você pode imergir lá e aprender bastante, que é a Toro Class. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada na Toro Class e fazer a tua assinatura lá. É como se fosse uma Netflix do mercado financeiro. Só que lá você vai ter muitos conteúdos complementares e até aprofundados para que você possa colocar isso aqui em prática e ganhar dinheiro. Então aqui embaixo tem esses links. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!